Olá, eu sou Cândida Campos, estamos novamente no programa O Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada nasceu em África, tem uma experiência muito curta da sua permanência lá, mas muito feliz, porque foi através dessa infância maravilhosa, de uma família que acolhia com tanto amor, alegre, divertida, onde ela recorda que hoje, que são as grandes fases dessa infância que a traz para a mulher que ela é hoje. Tenho hoje em estúdio a minha convidada Iracema Santos. Ela é massoterapeuta e tem tanto para nos contar do que tem sido a grande experiência e da grande excelente profissional que ela é. Olá, Iracema, porquê a escolha desta música? Olha, Cândida, porque eu sempre fui, acho que sempre serei uma pessoa apaixonada pela vida. E quando digo que sou romântica é mesmo nesse sentido, é sentir a vida, é viver a vida, é aproveitar a vida, a sabermos que só temos essa consciência. É esta a oportunidade que temos para viver e para nos apaixonarmos, seja por pessoas, seja pela natureza, por viagens. Então aproveitar. E esta música transporta-me exatamente para isso. Amar a minha vida, amar os momentos que tenho com as pessoas que me são importantes, amar a minha profissão. Costumo dizer que sou uma privilegiada porque eu amo o que faço. Eu quando vou trabalhar vou com um sorriso de uma ponta à outra e é isto, é amar e é um pouco também como diz uma das frases da música que é espero que a vida te trate bem. Então é exatamente isso que eu peço, é que a vida trate bem as pessoas com as quais eu posso me cruzar. E esse significado é de facto muito forte e ao mesmo tempo poderoso. E é tão simples de só pensarmos isso, não é? É tão simples, sim. Mas penso que também o facto, quando eu descrevia que tu, no fundo, o facto de teres sido uma criança que viveste sempre num seio de amor, porque antigamente as crianças não tinham as solicitações que têm hoje, os telemóveis, as televisões, e eram no meio da família, ter este privilégio de ter a vida, e os avós e os bisavós, porque houve uma pessoa na tua vida que te marcou muito, que foi a tua bisavó. Não foi? Foi, sabes porquê? Porque eu lembro-me, se fechar os olhos, eu lembro-me do rosto da minha avó, da minha bisavó, o tom de pele dela, o tal dourado, a cor de manteiga de amendoim, e a forma muito serena e muito tranquila com que ela lidava com a vida e connosco, e a forma como falava, e a forma como ela transmitia amor, de uma forma muito simples, descomplicada. E essas memórias transportam-nos para tudo o que é bom. Sem dúvida. E que mesmo nos momentos que não são aquelas curvas, que quando há aquela curva Sim. que é menos bom, quando a roda anda lá em baixo a ser trilhada, tendo essas memórias serve para efetivamente nos dar ânimo. Sim. Vamos abaixo, mas lembramos de facto para nos dar ânimo, ok, vamos lá, porque eu sou uma apaixonada da vida, tal como tu dizes, não é? Tal e qual. Mas também a tua família, tu dizes que na tua infância o facto de seres da África, a África é África, não é? Sim. Há o sangue, há um fervilhar, há um calor, e há uma coisa que de facto também se encontra isso nas pessoas do Brasil. A música vibra, tudo vibra, é musicalidade. Eu acho que tudo se torna musicalidade. Sim. E tu tinhas isso até no teu seio de família? Tenho, sempre tive e faço hoje, porque haja na vida do meu filho e do meu núcleo familiar, neste caso o meu marido, e que é o que estamos mais, mas sempre tive muito amor. Senti isso da minha bisavó, foi um tempo mais curto, não é? Porque eu depois vim para cá e ela entretanto depois também partiu, mas eu sonhei com ela quando ela partiu e foi muito engraçado porque eu falei com a minha mãe e na altura as imagens ainda eram um bocadinho assim, mais esquecidas, porque era miúda e tinha já saído de Angola há algum tempo, e eu disse, mãe, eu sonhei com uma senhora assim, era a bivó. E eu disse, sim, mas sonhaste. E realmente ela partiu a dormir tranquilamente. A minha avó, quando foi ao quarto, porque cuidava dela, quando foi ao quarto ela tinha um sorriso esboçado e portanto ela partiu serena. E esse amor, até nesse momento, a imagem que ela deixa sim, é de pacificação e exatamente, de amor. E de amor e de tranquilidade e de serenidade e de paz. Então
isso também se transportou para a minha... Para a tua vida que está hoje. Para a minha vida e tu para és uma tudo. jovem, não é? E para aquilo que tu sabes. Depois Sim. do teu regresso, quando vens para Portugal, já é numa fase que, entretanto, passas aqui uma fase que também é muito importante na vida de uma pessoa, que é a adolescência. Sim. Em que já é diferente, já é aí os grandes desafios, não é? Sim, é já uma diferença grande e eu acho que senti um bocadinho que tinha sido arrancada de algo que eu adorava para o total desconhecido, porque era muito miúda, 6, 7 anos e isto, basta dizer que em Angola andamos em miúdas de chinelos, sainha, top, porque está calor. E aqui ainda não era tanto assim, não é? Ou quase nada. Quase portanto nada. as pessoas estranhavam o facto de eu, está bem que era perto, mas ir ali ao mini mercado sozinha, porque havia esta liberdade e esta vontade. Sim, porque antigamente a gente ficava na rua. Exatamente, e portanto eu ia de chinelos, a minha mãe, olha, vai buscar um sal que acabou, está bem, olha, de chinelinhos, uma sainha curta. Hoje é muito comum vermos miúdas. Hoje é. Quem ouça isto, então, mas isto é normal. Não era, na altura não era. Há 32, 33 anos não era assim. E portanto eu fui arrancada de algo para uma realidade totalmente diferente da minha. Calor para o frio, as pessoas não eram... Hoje E não a família toda junta, era... Nada a ver, tudo diferente. Tudo diferente. Foi a primeira grande mudança. E se eu hoje sou uma pessoa muito resiliente, eu acho que começou logo por esse ponto. Foi aos 6, 7 anos a ter vivido experiências tão diferentes em tão pouco tempo. Depois adaptei-me, é claro, mas posso dizer que foi uma adolescência muito boa, porque o brincar na rua, o jogar à cirumba, o jogar à macaca, ao lencinho, ir à janela e perguntar quem é que vai à rua. Quer dizer, estamos todos na rua e estão os pais, a mãe da Alice ou a minha mãe dizer: Alice, vem para casa. É hora de comer, é hora Quer dizer, tudo isso foi extraordinário. Foi mesmo muito bom. Marcou, de facto, Marcou. Essas vivências de facto marcam a pessoa para a vida inteira. Sim, porque foi uma adolescência muito diferente. Claro que hoje os miúdos têm boas adolescências e brincam e vivem, mas este lado que nós tivemos não têm. Não tem. E isso marca. Sim, até porque há outras questões de segurança. Sim, e que se compreende, atenção. Eu própria tenho um filho de 4 anos e jamais eu sei que não vou permitir uma série de coisas que eu pude vivenciar, porque a segurança não é a mesma, porque hoje em dia circulam muito mais carros nas zonas de residência. É totalmente diferente e, portanto, até aí foi uma bênção, foi um privilégio. E quando entraste para a escola, para ti a mudança, porque aí estavas a dar início na escola, não tinhas termos comparativos, mas a tua não adolescência... tinha, porque eu tinha feito, em Angola começava-se mais cedo. Mais cedo, sim, e, mas portanto, aquela fase já de 14, 15 anos... sim, nessa parte, sim. Eu acho que mesmo assim eu fiz uma boa transição. Lá está, aquele amor todo da família... ajuda. Deu, sim. Exatamente. É como construir uma casa. Se os pilares são bons, a construção depois é só continuidade. Tal e qual. Isso, a minha mãe sempre nos passou muito amor e muito... a minha mãe é o lado disciplinador. É o lado da disciplina. Mas ao mesmo tempo ela tanto dá muita disciplina como dá muito amor. Como tem tempo para conversar, tem tempo para falar. Todo o tipo de conversas possíveis e imaginárias. Sempre teve. Eu acho que ela sempre esteve atenta, se calhar nem se deu conta disso, ou deu, não sei, nas diferentes fases, com 7, 8, uma conversa com 10, 12, o que era necessário falar, muito abertamente. A minha mãe sempre teve conversas connosco muito abertamente. Então esse amor, essa conversa, ajudou. Foi uma ajuda, claro, foi uma ajuda grande. E quando entras para a tua carreira, foi porque tu escolhes uma carreira profissional que foi do metro, mas foi por opção ou foi o que apareceu? Porque tu querias trabalhar, seres independente muito cedo. Tu tens todo essa... Eu saí de casa com 21 anos. Eu saí de Oeiras... Já não era muito nova. Mas eles hoje saem mais tarde. Eles hoje saem muito mais tarde e quando saem. E quando saem, exatamente. Porque a vida também é diferente. Mas eu saí de casa com 21 e isto, na altura, já foi um choque. Porque não saía de casa assim tão cedo. Ali na altura, na nossa convivência, não saía de casa assim tão cedo, porque era sair para casar aos 26, 27, 28, 30. Exatamente. Pronto, sair para casar. Sim, saías de casa para ir casar. Era diferente. Uma mulher não vai viver sozinha para um apartamento.
para o meio de Lisboa. Hoje não, hoje já se vai sozinha estudar para o estrangeiro, vai Até mais cedo. Até mais cedo. Até mais cedo. Muito mais cedo, sim, muito não é? mais Nessa cedo, altura acabam, sim. até porque começa com o Erasmus, começou estas Exatamente. aberturas de facto de poder. Sim, e portanto muito mais comum. cedo. É muito comum. Mesmo que não vá, já há muito comum, não todos, mas há muitas pessoas que já começam a querer, estão a trabalhar e a estudar para ter a sua independência, para estar. Pronto, de facto, são histórias, sempre cada pessoa é uma história. Tal e qual. Mas os hábitos são diferentes, sim. É? E eu saí com 21 porque eu, lá está, sempre fui muito independente, sempre tive esta forma de estar muito independente na vida e eu queria viajar e o meu pai sempre foi um bocadinho mais possessivo e não me deixava viajar nem acompanhar a minha mãe nas viagens. E eu aos 21 anos disse, basta, eu quero viver a minha vida, à minha maneira, eu sei que eu sou responsável. As pessoas interpretavam rebeldia, eu até hoje digo, eu nunca fui propriamente rebelde, eu sempre fui muito independente e muito consciente dos meus sonhos, das minhas vontades, das minhas decisões. E as pessoas interpretavam isso como as pessoas, não digo a família, até mais pessoas de fora, interpretavam isso como rebeldia. As mulheres, talvez, ou as miúdas da minha idade, seguiam muito o que diziam para fazer, era para fazer e ponto final. E eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. Eu sou uma apaixonada pela vida e, portanto, eu queria conhecer outros mundos. Claro que e, portanto, eu sentia-me um bocadinho presa, apesar de ter uma infância boa, mas sentia-me ali um bocadinho, não posso acompanhar a minha mãe às viagens, então, minha mãe viaja e eu não posso. Então eu tenho que sair de casa e acabou-se. E passo a viajar. E lá está, aos 21 saio de casa, portanto, saio de Oeiras, fui viver para Lisboa, para o meio de Lisboa, Marquês de Pombal. Curioso é que eu vivi numa rua e muitos anos mais tarde, quando conheço o meu marido vivia numa rua paralela à minha e, portanto, quer dizer, a curiosidade da coisa, não é? Eu circulei tanto por aquelas ruas e passei tantas vezes em frente à porta dele e ele viveu sempre lá. Agora já não é claro, mas viveu sempre lá. Portanto, nós, muitos anos mais tarde, vamos nos conhecer ali. Exatamente naquele sítio, que para mim sempre teve um E então, mas grande. A tua ida para o Metropolitano foi o teu primeiro trabalho? Foi, eu estiveste lá 10 anos, não foi? Eu estive lá quase 10 anos. Foi o primeiro trabalho que realmente estive bastante tempo. Eu estive numa associação, numa IPS, na Nova Ger, primeiro como trabalho voluntário, depois já com algum cargo, e gostei. Foi menos tempo. Como trabalho, digamos assim, esta é a minha profissão, é um trabalho que talvez vá seguir isto para o resto da minha vida. Foi no metro. Foi. Pensei nisso como carreira, mas faltava-me sempre qualquer coisa. Eu estudei artes e adoro artes, adoro desenhar, adoro pintar, adoro música, adoro tudo, mas senti sempre que faltava alguma coisa, que não seria o caminho, apesar de ir gostar, não seria o caminho. Até que percebi que sempre esteve cá, os sinais estiveram sempre cá, mas eu nunca os vi ou não os reconhecia, porque... Não era o tempo. Exatamente, tudo tem o seu tempo. E o lado cuidador, o tal lado que faltava, ao qual eu não encontrei nas artes, ao qual eu não encontrei no metro, apesar de ter gostado de lá trabalhar, mas muito rapidamente percebi que não seria mesmo o meu caminho. Ao fim de 2 anos, eu disse, ok, não vai ser por aqui, eu vou realmente especializar-me noutra área, porque este não é o meu caminho de felicidade. Mas ali era o suporte para te poder dar isso, não é? Porque a partir do momento que tinhas ali os meios de poder... E tive experiências estrondosas e tive um crescimento brutal em 9 anos de metro. Aprendi muito. Experiência, lidar com o outro, com as outras pessoas, com colegas, mas essencialmente com o público, porque eu fui agente de tráfego durante cerca de 4 anos e meio. E depois, os últimos anos, estive como na operadora comercial, que é o vulgar chefe de estação. Ou seja, nós lidávamos muito com o público e isso foi uma aprendizagem extraordinária. E com todas as situações que ocorriam na estação, que eram da nossa responsabilidade e que tínhamos que tratar e resolver. Foi um crescimento extraordinário. Em paralelo, eu estava a fazer o meu percurso terapêutico em termos de formação. Pronto, exatamente. Portanto, eu fui crescendo quase em 2 vias. Pronto, em termos de formação, para aquilo que eu percebi logo, a partir do momento em que fiz o primeiro curso, percebi, ok, era isto que faltava. É o lado cuidador que esta área me vai dar. E é aí que nós vamos já começar, porque efetivamente as pessoas, quando sentem essa vibração, elas continuam a ter, mas consciência que, ok, então eu vou
continuar aqui. Eu costumo sempre dizer que nós devemos estar sempre muito gratos com aquilo que estamos a fazer e nunca a pensar que é horrível isto que eu estou a fazer, porque aquilo vai nos transportar para outras coisas, mas não seja, estás a ver, 10 anos depois tu sabias que continuavas a fazer a tua função, continuavas a estar satisfeita e feliz. Sim, fazia o meu trabalho. E hoje tens isso como recordação, que foi uma mais-valia. Sem dúvida. Uma mais-valia para ganhares a tal experiência e estrutura, não é? Mas sempre na busca e que ali através deles também daquele que te podia proporcionar o resultado do teu trabalho, tal que era porque eu lido com fazer pessoas. as coisas que amavas. E então, antes de entrarmos nessa conversa, vais fazer uma coisa que eu sei que tu também amas, que é a música. Exatamente. Que é a música, tal como dizes, e de dizer-me qual é a tua segunda opção musical. A minha segunda opção é Sigur Rós ou Pipola. Provavelmente muito pouca gente conhece, eles são islandeses. Mas a sonoridade deles transporta-nos para paz, serenidade. Voltamos à conversa novamente no programa O Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada Iracema Santos, que nos trouxe aqui já também à minha memória momentos da minha infância, da minha adolescência passada em África. E que bom que foi estar aqui a sonhar com ela. Obrigada, porque de facto é sempre bom aqui as nossas conversas. Obrigada também, porque também me ajudaste a transportar para essas boas memórias. Por isso, de facto, aqui houve memórias fantásticas, que bem que me soube também estar aqui a recordar, porque me fizeste transportar. Mas eu, de qualquer das maneiras, agora faço transportar para aquilo que vamos falar, que é tu dizeres que sentias-te realizada a trabalhar na função que estavas a fazer, mas sobretudo eram os teus sonhos, tu sentias que algo não estava bem, que de facto nós todos sentimos. Sim. Então mudas completamente quando tu já tinhas, foi em 2015, não é? Quando mudo foi em 2008, foi quando eu realmente mudo, ainda estava no metro, mas foi quando eu percebi que a massagem sempre esteve presente, os tratamentos nos pés sempre esteve presente, porque fazia ao meu pai, porque pedia para cortar as unhas e dar um jeito, porque havia um amigo ou uma amiga que dizia dai-me aqui, e eu dizia senta-te aqui no sofá que eu faço uma massagem. Portanto, os sinais estiveram sempre lá. Os sinais de saúde e bem-estar. Exatamente, os sinais desta profissão. Desta nova profissão que iria aparecer. Por isso que és massoterapeuta, por isso foi quando fizeste massoterapeuta. Exatamente. Eu especializei-me em três blocos, que é a massoterapia, a estética e cosmetologia e a terapia podal. E eu percebi realmente que era aí a cuidar e a potenciar o bem-estar e a saúde de quem me procurasse, que eu iria me sentir realizada e feliz e iria conseguir trabalhar bem. Eu acho que para mim era realmente muito importante, e daí as incertezas tinha a ver com isso. Se é para fazer, tem que fazer muito bem feito, tem que realmente destacar. Porque mas uma pessoa que se diz que é uma apaixonada pela vida já sabe que também tinha que ser apaixonada por exatamente, fazer, não é? tinha que ser, e apesar de ter gostado lá está do metro, e foi um percurso que faz parte do que eu sou hoje, e deu-me umas ferramentas para eu hoje, como terapeuta, tanto na massagem como na estética e cosmetologia, nos tratamentos de corpo e de rosto, como na pedicura medicinal ou na reflexologia podal, eu lido com pessoas que têm os seus dias, que têm os seus momentos, e portanto, durante 9 anos, lidar com pessoas, mesmo em pouco tempo, porque tenho uma dúvida disto, ocorreu uma coisa mal e eu preciso ir ajudar e resolver no metro, tudo isso, esses 9 anos deram-me ferramentas para, de uma forma até mais fácil, aceitar que nós somos efetivamente todos diferentes, temos todos os nossos dias, todos temos as nossas vivências, não há cá culpas quando nós precisamos de mudar, há apenas o reconhecer e a aceitação, que é, agora é que é o momento que eu vou mudar, porque é agora que eu estou preparada, e foi agora que aquela pessoa veio ter comigo, porque agora é que ela precisa de realmente mexer na vida dela, seja porque tem uma profissão muito desgastante e muito estressante e faz muitas contraturas, acumula muita tensão muscular, seja porque a pessoa, pela vida, pelo trabalho, pelo que quer que seja, o peso foi sempre ali um problema, ou porque ganhou ou porque perdeu. Sim, claro. Também não é só quem ganha, não é? Não é só quem ganha. Há muitas pessoas que fazem tudo para engordar. Exatamente. É tão difícil uma coisa quanto a outra. É exatamente a mesma dificuldade. Porque aquilo que importa é a pessoa.
e as dificuldades de cada pessoa, o metabolismo de cada pessoa. Se eu tenho um metabolismo acelerado, é muito mais difícil ganhar peso. Se eu tenho um metabolismo lento, é muito mais difícil perder peso. E depois há todos os outros fatores da nossa saúde, das nossas rotinas. Nós somos o que comemos e somos as nossas rotinas. E isto é importante para qualquer uma destas 3 áreas. Seja para os pés, seja para perda de peso, para ganhar peso, seja pelas massagens. Nós somos o que comemos e somos as nossas rotinas. Por isso, tu não encaras que toda a tua profissão e a tua carreira neste momento que seja só uma questão de estética, é uma questão de saúde. É uma questão de estética, de saúde. Eu comecei exatamente por aí. Eu, antes de tirar a parte de estética e cosmetologia, eu queria apenas fazer massagem. Depois, até que foi a minha coordenadora de formação. E depois, ao começar a estudar mais a fundo o corpo, a mente, as outras terapias que existiam, comecei a perceber que, não vai ser possível só trabalhar massagem. Eu tenho um mundo à minha frente e vou ter que escolher, é óbvio, porque não se pode nem se deve fazer tudo, mas eu tenho um mundo à minha frente onde quem me procurar eu quero poder ajudar. Qual é esse mundo que tu neste momento te fascina? O mundo que me fascina, olha, é difícil porque o corpo humano fascina-me. Ponto 1. O corpo humano fascina-me. Nós somos a parte física, nós somos a parte emocional, nós somos a parte espiritual. A nossa saúde implica tudo isto. E aquilo que me fascina exatamente é uma pessoa que chega ao pé de mim e que me diz que tem uma situação, que tem um problema, que tem algo que quer tratar, e quando a pessoa está a falar, eu já estou a fazer a radiografia toda daquela pessoa, porque preenchemos uma ficha de anamnese com o historial clínico, com os dados, com o trabalho, com tudo isso, e a pessoa está a falar e na minha cabeça já começa a formar-se tudo aquilo que aquela pessoa precisa e tem que fazer para começar a mudar, para começar o caminho da mudança, para se começar a aceitar, para começar a perceber realmente... E ver resultados? Exatamente, tal e qual. E aquilo que me fascina é poder chegar ao final de um tratamento e ver um sorriso extraordinário no rosto daquela pessoa, mesmo quando são situações em que a pessoa diz logo de início: não vou conseguir, eu já tentei tudo, eu já fiz muita coisa, não vai acontecer. E a pessoa logo no início, nas primeiras sessões, percebe. Consideras sempre os grandes teus desafios? Considero. Quanto mais desafiante for, melhor. Quando chegam e dizem: eu só vim porque a fulana, a minha amiga ou a minha mãe recomendou-me e disse que eras tu que me ias ajudar. Eu respeito o seu trabalho, mas acredito que não vai conseguir fazer nada de mim. E aí então ainda dá mais, ainda bem. Mais adrenalina. Exatamente, então bora lá, vamos embarcar neste barco, porque o caminho vai ser extraordinário. Mas os resultados vão ser espetaculares. E aí é, por exemplo, uma sessão que fiz hoje, antes de vir, porque realmente a pessoa precisa. Deixa-me ressalvar que nós estamos fechados e estamos apenas a trabalhar em situações de urgência, pessoas que estão com muitas dores, com contraturas, sim, que já... há uma abertura na lei que permite exatamente... Sim, porque é saúde. Isto é saúde, sim. Saúde. E portanto, esta pessoa estava realmente... As pessoas têm que trabalhar, não é? Estão em teletrabalho e, portanto, estão muito tempo no computador, mesmo com a cadeira adaptada e a mesa e por aí fora, mas é muito cansativo e é desgastante com tudo o que está a passar. Portanto, quando chega a um ponto em que a pessoa deixa de conseguir fazer o seu trabalho porque tem muitas dores... Nós temos que atuar. E então, quando a pessoa entra torta, com um ar cansado, com um ar, já não posso mais, já não aguento, já não posso com isto, e quando terminamos a sessão, uma massagem terapêutica, massagem indiana à cabeça, porque a pessoa realmente precisa depois de dormir à noite, a pessoa precisa de aliviar. A massagem indiana é aquilo que considera massagem ayurvédica? A massagem indiana à cabeça vem da massagem ayurveda, ou seja, faz parte das diferentes massagens que a ayurveda tem, que a medicina ayurveda tem, e a massagem indiana à cabeça trabalha as costas na sua totalidade, trabalha os ombros, os braços, trabalha a nuca, o pescoço, a cabeça, o nuca, no seu todo. Eu trabalho também muito o rosto, depois de fazer toda a parte sacrocraniana, trabalho muito o rosto, porque nós temos uma série de músculos e terminações e, portanto, tudo, se for bem estimulado, vai ser benéfico para o tratamento. Não é só trabalhar a contratura, não é? É importante e tem que ser feita, a tensão muscular, mas depois temos que mexer na cabeça. Por isso é que a massagem indiana à cabeça é tão importante. E quando tu dizes que sempre gostas muito de
trabalhar, aliás, a tua experiência profissional que está a trabalhar com outras pessoas, por exemplo, na tua profissão também juntas outros conhecimentos de outras pessoas de outras áreas para fazer, vá lá, sim, tenho uma completo, equipa, não é? Para fazer uma equipe que tenho uma equipa que era, sim, ainda bem que disseste, porque ia dizer, realmente falar sobre isso muito rapidamente. Eu hoje posso dizer que tenho uma equipa de sonho, e isto enche-me o coração de alegria. Quando estamos com paixão, não é? Exatamente. Tenho uma parceira de há muitos anos, a Virgínia Melícias, que é uma psicóloga brilhante mesmo, porque tem um lado humano extraordinário. O conhecimento técnico, a formação está lá toda. São 25 anos de experiência. Psicóloga. 25 anos de experiência e, portanto, de alguém que leva a profissão muito a sério. Mas ela tem um lado humano que é extraordinário, tem uma sensibilidade humana extraordinária, uma capacidade de se colocar na pele das pessoas, é muito importante. Que é muito importante, e por isso é que ela consegue realmente ajudar as pessoas da forma como ela o faz. E sempre que nós temos pessoas que precisamos de encaminhar, porque vemos que a pessoa chega, seja pela ansiedade, seja porque a pessoa até vai para fazer tratamentos corporais, mas nós vemos que a parte psicológica está ali muito fragilizada, tem que começar por aí. E eu muitas vezes digo, contra mim falaria, porque quem vai ganhar, entre aspas, primeiro é a psicóloga, mas a questão não é o ganhar, qual é a urgência, é a cabeça, a pessoa precisa de começar a olhar para si de outra maneira e tem que tratar coisas, seja no passado ou no presente, que estejam ali a fragilizar aquela pessoa. Não, são bloqueios, não é? Completamente. Então vai começar pela psicóloga e vamos encaminhar para a Virgínia. Tenho também uma excelente profissional e especialista em medicina ayurveda, a Carla, que nos conhecemos bem lá atrás, quando eu comecei na área das terapêuticas, e que foi a pessoa que durante muito tempo eu dizia, eu daqui a uns anos quero ser como a Carla. E hoje estamos a trabalhar outra vez, já há cerca de 2 anos estamos a trabalhar juntas, e ela dá consultas e faz tratamentos no meu espaço. Portanto, a vida é curiosa. E ela é... A vida é tudo, não é? Sim. E ela, lá está, tem o tal lado humano, como todas têm que ter na minha equipa, porque para mim é extremamente importante. Tem uma sensibilidade, lá está, para olhar para as pessoas e ouvi-las, capacidade de escuta. A Ayurveda para mim é importante porque... Consideras a alimentação, a medicina ayurvédica um ponto fundamental? Sim, fundamental. Lá está, nós, se somos o que comemos, a nossa alimentação tem que ser muito bem avaliada. Não é só uma questão, as pessoas hoje em dia ouvem-se falar, e ainda bem, muito mais de alimentação saudável. A Ayurveda vai muito além, vai muito para lá de ser só a alimentação saudável. Isto tem mais a ver com cada organismo individualmente. Posso dar um exemplo muito rápido. As pessoas, quando querem perder peso, dizem, mas eu ando a comer tantas saladas, eu só como saladas e fruta, não consigo perceber porque eu continuo tão inchada e não consigo perder peso. Se aquele organismo, em especial, estiver com dificuldade em fazer a digestão, e nós temos vários tipos de digestão, não é só do bolo alimentar, mas se aquele organismo tem a parte digestiva fragilizada, se continuar a dar cru, não é? Cru vai fazer com que o organismo se esforce ainda mais para conseguir trabalhar do que se for processado. E, portanto, é individualmente em cada organismo. É o que é que... Para mim a maçã pode ser extraordinária, para ti pode ser péssimo. E é saudável. Portanto, não é porque é saudável. É saudável mediante cada organismo. Por isso é que a medicina ayurveda, para mim, é um ponto muito importante, e ali no Instituto nos ajuda bastante em diferentes situações, em patologias que surgem, que aparecem, até na ansiedade, em complemento com a psicóloga. Até na ansiedade existem tratamentos, pessoas que já nos aconteceu, ainda há bem pouco tempo, uma cliente que tinha uma dor no peito muito forte, porque a ansiedade dela estava a uns níveis elevadíssimos. A psicoterapia é importante. E aqui também a Carla fez tratamentos com a medicina ayurveda, massagem e um tratamento localizado próprio, que se trabalha com ervas, com plantas. E ela, é curioso depois receber o feedback desta cliente que disse, eu tive meses com esta dor, eu procurei ajuda, obviamente, nos sítios certos, mas não me conseguiram ajudar. A Carla fez-me este tratamento, eu estou muito melhor.
E depois de o terminar, depois de fazer mais sessões, ainda tem sessões a fazer, porque agora o Covid, Claro, com estas interrupções, há sessões não que- ficou que- terminado. pois. Sim, mas a verdade é que ela já não tem essa dor no peito. Estar É 4 mais- meses com uma dor no peito e de repente, não é de repente, porque houve um tratamento feito, Claro. 2 a 3 sessões de um tratamento feito, e a pessoa começa a sentir o alívio e de repente deixa de ter essa dor, Por isso é que tu dizes que cada caso para ti é um- algo que te apaixona. Sim. Olha, Iracema, por isso, efetivamente percebo isso e da forma como tu falas, o entusiasmo com que tu falas como tu dizes, gosto de estar apaixonada por aquilo que dizes, eu levo sempre um sorriso. E o que isso é bom, porque também para quem está à espera de ter resultados é logo Por isso é que o lado humano para mim é importante. Exatamente, Seja na Virgínia, exatamente. seja na tu depois Carla. até levares-te ao ponto de criares uma marca tua. Sim, sim. Tens uma marca. Fala um Em bocadinho 2015, lá está, eu crio a Blue Orchid, que é uma marca registada, porque queria realmente continuar a trabalhar nesta área, mas queria enverdar por um caminho meu, com algo meu, com um espaço meu, com uma marca minha. E em 2015, através de um programa de apoio ao empreendedorismo feminino, pela SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, eu disse, olha, não é garantido e, portanto... Exatamente, é sempre isso que eu digo, não é garantido. Vamos lá, sejam 100, 120, 140 candidaturas, está lá a minha, e se for selecionada, foi selecionada, se não for é porque não era agora, e se não tiver que ser é porque não é. Já estou E a vou fazer isto que estou a continuar, fazer. exatamente. Foi uma das candidaturas selecionadas, raramente esta área era abrangida na altura, agora não sei, mas na altura raramente, porque é saúde, é bem-estar. E era uma palavra, agora já não se é usa tecnologia, muito. não é? Exatamente, Sim, não era tecnologia, não tinha Cada nada a vez ver a com mudança isso. é muito por aí, é Sim. ser aceito e ver. E então criou a Blue Orchid, lá está, porque não existe propriamente uma orquídea azul, o tom azulado. Há um roxo, há um lilás, há um tom próximo, mas dizer que é azul, totalmente azul pela natureza, uma orquídea, não. A ti porque é que tu criaste? É simples, porque não é pelo facto de não existir que nós não vamos criar. Não é pelo facto de não existir um conceito que seja efetivamente mais virado para as pessoas que nós não vamos criar. E por isso é que é Blue Orchid, porque é criar algo que à partida não existiria. À partida as pessoas não estariam habituadas. Para mim o mais importante são as pessoas. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas se o foco for as pessoas, o dinheiro aparece. Se o foco for o dinheiro, as pessoas desaparecem. Sem dúvida. E por isso a Blue Orchid foi criada Porque exatamente há tantas, com esta visão. Quem vai a essa também pode ir, se foco foi dinheiro. Exatamente, se o foco for o dinheiro, entre ir à minha, ou da Antónia, ou da Maria, É igual. É igual. Tem que haver ali o que marca a Pronto. diferença, não é? Exatamente. Quem escolher. E há gostos e há opções para todos os gostos. Claro, E é mas uma o questão teu de foco- respeito. Porque como tu focas de uma forma que é num plano de um todo, Exatamente. Sim. encarando isso de um todo, e que de facto a palavra saúde e bem-estar é uma coisa que hoje é muito vulgar. A gente vê tudo em lado à saúde e a procura de clínicas, é isto e tudo isso. Agora, quando há esse teu amor e paixão, como tu dizes, quando está, é a primeira coisa que de facto se sente. Sim. Se sente. E eu sou prova disso. Obrigada. Eu sou prova disso, porque eu conheci-te através de um Zoom. É verdade, é Através verdade. de um Zoom, e Sim. que através do Zoom, que é hoje com a maior parte das pessoas quase se conhecem, porque pertencemos a um grupo do BNI, Exatamente. e de facto que é o networking internacional, e que de facto E que onde tem várias sido para pessoas mim espetacular neste onde tem último ano. sido, exatamente, onde se encontram ali pessoas de várias áreas, Sim. porque e de facto a diferença é que agora sendo Zoom podemos alargar os nossos horizontes, não está cá. Por isso eu conheci-te aí, de facto, logo aí vi a forma como tu falavas e fizemos o nosso contacto. E hoje Sim. conhecemos-nos pessoalmente e tive o maior prazer em te convidar, porque não é muito comum, e eu falo pela experiência de vida, e porque também, como a minha área também foi pessoas, Sim. toda a vida lidei com pessoas, não é muito comum ouvir as pessoas, e sobretudo em pessoas que são novas, como é o teu caso. Eu também sou nova, tenho Sim. mais anos, mais experiência. Tens Sou mais sapiência. Sou uma nova há mais tempo. Exatamente. É só essa a É diferença. só essa a diferença, só. Mas a falar com paixão, porque tu, quando estás a falar naquilo que tu fazes,
não é só falar com paixão, é a garantia, é a segurança que tu transmites. A segurança, a preocupação, tu de facto sabes, vê-se que tens o conhecimento, porque não chega a ser paixão, o conhecimento também é fundamental. Tu estivestes lá. E eu acho que nos apaixonamos cada vez mais quanto mais estudamos. Claro que sim. Estudar tem que ser uma coisa contínua. Livros, eu tenho sempre livros na mesa, na secretária. A formação sempre contínua. Sim. A de base, mas depois contínua. E nós próprios investigarmos, pesquisarmos, estudarmos, apetecharmos de informação. Levar-te ao ponto que, de uma forma, do primeiro curso que tu tiraste, vê a evolução do primeiro curso que tiraste, porque a gente olha, ok, esteticismo e tal, mas ao ponto que tu consegues fazer isso, onde te metes na equipe, porque isto é uma equipe, não é? Sim, trabalhar em conjunto para um bem comum. Sim, lá está. Quando é para eu atuar, atuo. Se não for para eu atuar, eu não atuo. É a outra pessoa que atua. Exatamente. E depois vem o outro que atua. Por isso, lá está a medicina, tendo a psicóloga, tendo tudo. Tendo o yoga, tendo o pilates clínico, a medicina chinesa, eu tenho a certeza agora a osteopatia, felizmente, Pronto. que já era algo que queria, mas lá está. Eu preciso as pessoas têm que me ser recomendadas, eu tenho que saber que esta pessoa fez com aquele profissional, como é que foi a experiência, e aquela pessoa também fez como é que foi a experiência, e aí sim o convite para, ainda tem disponibilidade para trabalhar para outra casa, para trabalhar connosco, porque tem aquilo tudo. Tem aquilo tudo. Sim. Por isso mesmo tal como eu gostei muito de conhecer e depois pessoalmente e saber isso tudo mais detalhadamente aquilo que eu te conhecia, vai haver de certeza absoluta mais pessoas que te querem conhecer. Eu espero que sim. Que te querem conhecer e saber mais detalhadamente do que é que tu podes fazer para ajudar e para apoiar pessoas que estejam num processo desafiante, porque isto demonstra, a prova que é que nesta altura tu tens áreas que podes estar aberta a atender, porque mexe aqui com a saúde. Sim, Como é que as pessoas te podem encontrar e contactar-te? As pessoas podem me encontrar e contactar através das nossas redes, a Blue Orchid, basta colocar Blue Orchid, Mafra, aparece garantidamente. O Instituto, sim, no Facebook, no Instagram, o site também, e estão lá os contactos todos. Basta ligar ou até enviar uma mensagem pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Se por acaso não atenderes, que já foi o meu caso, é verdade, isso é algo que muita gente diz. Que é bom que quando eu conseguir falar contigo, quando tu me respondes à mensagem, o que dá a entender logo para mim que está ocupada, está a trabalhar, está a ajudar. Sim, isso é garantido. Eu costumo dizer, eu assim que vir e tens poder, hora, eu seja retomo. A que horas for, tu retomas. Sim. Ainda mais agora que estamos mais limitados, porque precisamos de mais tempo de espaçamento. É um número muito reduzido de pessoas que vão e é só uma pessoa de cada vez. Até poderia não ser assim, mas para mim neste momento é importante que assim seja. Sim, és muito rigorosa. Só estou eu e o paciente. Só está a minha colega e o paciente. Ponto final. E vamos tentando ao máximo que nós nunca nos cruzamos, quer. É abrir a porta e sair, porque é preciso tempo para higienizar. Já tínhamos essa preocupação antes do Covid, as pessoas já nos viam, como eu chamo, com o aspecto alien, com toucas, com gorro, com tudo e mais alguma coisa, com descartáveis, nós já usávamos. E isso é um ponto muito importante, as pessoas saberem isso, e eu acho que nós continuamos a ter trabalho, claro que fomos prejudicados, como toda a gente, mas temos que olhar para o lado positivo, o lado negativo realmente existe, mas eu sou positiva, as pessoas que trabalham comigo, seja parceiros, são pessoas que também têm essa atitude, que são terapeutas e cuidam de outras pessoas, então temos os nossos momentos, mas somos assim. É fundamental. Mas temos o lado positivo, que é nós podemos pelo menos fazer uma parte do trabalho. Há quem não possa. Claro que então sim, isso é uma felicidade. E as pessoas que podem receber também têm esse privilégio. Exatamente. E acima, o nosso programa está quase a chegar ao fim. Que pena, foi tão não é? bom, exatamente. Foi tão bom. Isto não é propriamente uma reunião estruturada, como do outro lado. Exatamente. Tivemos aqui uma margem muito maior, mas estará sempre disponível para que quando queiras. Foi um prazer ter-te aqui e de facto espero mesmo que tenhas muito sucesso. És uma que eu chamo mulher guerreira. Obrigada. No sentido que estás sempre a procurar sempre o cada vez melhor. Sim. E sei o que estás a contribuir para de facto também ajudares a apoiar pessoas que, quantas delas às vezes uma única conversa até contigo, sim, já está a contribuir para a esperança e para sentir-se
que há uma hipótese também dela melhorar. Sim. Por isso, de facto, foi muito obrigada. Deixamos hoje não ser, a nossa vista não foi só em Zoom. Pois não, exatamente. Temos aqui de olhos nos olhos, embora com o afastamento, com o afastamento e com os cuidados devidos. Com os cuidados devidos, com o afastamento. E eu agradeço-te muito por este... Mas sentimos esta energia sem ser Zoom e por isso de facto, foi mesmo da nossa parte aqui de receber-te na Rádio Ava, sobretudo no programa O Segredo da Cândida. O que é que eu tenho por hábito também, que as pessoas, antes de escolheres a tua terceira música, dar-te aqui, levar-te também uma recordação do segredo, além da nossa conversa, da nossa partilha, uma mensagem que tenho, cartas com mensagens, que aleatoriamente, todas elas, hoje é esta, que aleatoriamente irás tirar. E se quiseres depois partilhar, agora eu acredito que efetivamente, tal como tu também és uma mulher que acreditas, de facto as mensagens vêm, os sinais do universo vêm nas alturas certas. Nós só temos que estar atentos aos sinais, porque eles estão cá. Então eu vou-te dar e tu vais escolher aí a carta que tu tiras, sentires que é aquela. Diz que no meio está a virtude, não é? Nem sempre, mas nem tirei sempre. Do meio. Pronto, não, agora é tua, lê. Okay. Se quiseres partilhar com o grupo, se quiseres partilhar connosco. Partilho sim. Assumo o meu poder. A forma mais rápida e segura de crescer em direção aos meus objetivos é deixar de culpar os outros, pais, cônjuges, filhos, colegas. Pela minha vida, assumir total responsabilidade pela mudança desejável e seguir em frente com confiança. Tem tudo a ver. Por isso, a palavra assumo o meu poder, sem dúvida nenhuma. Notou-se que ao longo da entrevista que tu, uma das coisas que mais manifestavas era exatamente o teu poder e que assumias e que quiseste expor ao serviço de todos. E também... o meu poder é o amor, desculpe, e portanto terminámos com chave de ouro com esta frase. Mas com chave de ouro ainda vamos terminar melhor quando me dissesse qual é a terceira música. Exatamente, sim, ainda falta essa parte. A música. Olha, deixa-me só agradecer-te do fundo do coração, a ti e a toda a equipa, por este momento, por esta oportunidade e por este momento tão bem passado, está bem? Muito obrigada. Até breve. Até breve e obrigada. Rádio Ava.